Dr. Bortoli, passo a palavra ao Dr. Felipe Schneider, pelo prazo de até 20 minutos. Obrigado, senhor presidente. Na pessoa de Vossa Excelência, gostaria de cumprimentar os demais ministros que compõem essa corte, em especial o ministro Vidigal, o ministro Farias, relator e revisor, respectivamente, desse presente feito, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, na pessoa do Dr. Bortoli, a doutora Sonja, gostaria de cumprimentar também, na pessoa da doutora Sonja, todos os servidores que compõem não só esse tribunal, mas toda a Justiça Militar, né, sem os quais não poderíamos estar aqui hoje exercendo nossas atividades. Excelências, gostaria de ressaltar inicialmente que a defesa do sargento Vilar atesta, né, vem aqui perante Vossas Excelências, para dizer que nós não estamos aqui a discutir a materialidade e a autoria do crime de peculato. Então, a materialidade do crime de peculato e a materialidade do crime de receptação, na visão dessa defesa, está devidamente verificada. Nós estamos aqui a discutir se a autoria do crime de peculato pode ser apontada realmente para o sargento Vilar. Essa é a discussão de hoje, essa é a discussão que eu quero trazer para Vossas Excelências. Então, partindo desse ponto, eu chamo a atenção aqui para a conclusão do IPM, carregado, no momento que foi concluído o inquérito policial militar, ele levanta algumas questões, alguns questionamentos. Eu pincei aqui dois questionamentos que eu acredito importantes para o deslinde dessa causa. O primeiro é, por que não foi esclarecido nos autos qual que é o contato entre os acusados? Se eles tinham contato telefônico prévio, se eles tinham alguma troca de mensagem de texto, qual que era o contato que existia entre eles? Para que, eventualmente, né, eles pudessem realizar essa negociação. O segundo questionamento é, por que não foram ouvidos outros funcionários da fábrica de barcos? Então, em sede de inquérito policial militar, foi ouvido apenas o dono da fábrica, que posteriormente foi arrolado aí como testemunha de acusação. Para a primeira pergunta, a resposta é não existe. Os acusados não se conheciam, os acusados não mantiveram nenhum tipo de contato, nunca negociaram nada entre eles. Essa é a resposta, simples assim. A resposta para a segunda pergunta é, a defesa trouxe um funcionário da fábrica, ele prestou depoimento em juízo, e esse funcionário da fábrica foi quem efetivamente realizou a reforma dessa embarcação. A reforma que teria originado esse casco velho, esse casco antigo, né? Então, só para os senhores entenderem, né, essa embarcação lancha coral foi para a reforma, eles retiraram os equipamentos dessa embarcação, colocaram um casco construído novo e descartaram o casco antigo. Esse casco antigo teria parado aí na mão desse civil Wesley. Então, o funcionário da fábrica atesta, né, afirma categoricamente que ele entregou ao sargento Vilar uma embarcação, apenas uma embarcação. Ele entregou uma embarcação ao sargento Vilar e que o casco antigo teria ficado no pátio da fábrica. Isso é o funcionário da fábrica dizendo. O casco antigo ficou no pátio da fábrica sob responsabilidade da fábrica, sob responsabilidade do dono da fábrica. Ele atesta ainda que foi ele pessoalmente quem fez a entrega desse casco. E assevera também que seria fisicamente impossível que o sargento Vilar pudesse transportar os dois cascos, as duas embarcações, porque o reboque da Marinha não comporta essa conformação. Não tem como eu colocar os dois cascos, as duas embarcações, uma em cima da outra. Então, ou reboco uma, ou não reboco nenhuma. Esse é o ponto. O casco ficou no pátio da fábrica. Na contramão do que alega o funcionário, o dono da fábrica de barcos disse ter entregue, ele pessoalmente, ter entregue ao sargento Vilar duas embarcações, a embarcação nova, reformada, e o casco velho, o casco proveniente, o casco de descarte, né? E alega ainda que a Marinha contratou ele, na verdade ele afirma que foi o sargento Vilar que contratou, mas o sargento Vilar não contratava ninguém, quem contrata é a Marinha, o sargento Vilar era só o militar responsável, né? Então a Marinha teria contratado ele para executar uma construção de um casco novo e não uma reforma, contrariando todos os documentos que nós temos nos autos. Então nós temos os autos, notas de empenho, nota fiscal, orçamento emitido por ele mesmo, dando conta de que o serviço era de reforma e não de construção de uma nova embarcação. Então, após esse processo de reforma, originou esse novo casco, né? Diante dessa contradição entre as testemunhas, a defesa pediu a cariação entre essas testemunhas para que ficasse esclarecido esse ponto. Essa cariação foi negada, tá? Essa cariação foi indeferida. A cariação demonstraria que o senhor Marcos Luciano, na condição de dono da fábrica, mentiu no processo, excelência. Ele mentiu, ele faltou com a verdade. E aqui, ministra Elizabeth, eu peço licença, não sei se a ministra está nos assistindo, né? Peço licença para usar uma fala de Vossa Excelência, que já foi proferida aqui nesse plenário, que nessa disputa processual
né, nessa relação processual entre acusação e acusado, parece que o acusado já entra em desvantagem nessa disputa. Porque os pontos trazidos pela acusação, as testemunhas trazidas pela acusação, gozam de uma legitimidade que as testemunhas de defesa não gozam. E muitas vezes anulam aquelas alegações que o acusado traz. Então, a testemunha de acusação, o Marcos Luciano, dono da fábrica de barcos, vem ao processo, falta com a verdade, a defesa apresenta uma testemunha que contradiz ele totalmente, quando pede a cariação é negada, com base na fundamentação de que não teria importância saber se o militar saiu da fábrica de barcos com uma ou duas embarcações, porque ele nega, a tese dele é negativa de autoria, então não tem importância saber se esse militar saiu com uma ou duas embarcações. Essa é a fundamentação usada para indeferir a cariação. Excelências, com todas as vênias ao doutor Figueiredo, magistrado da 2ª CJM, mas é de extrema importância nós sabemos se esse militar saiu de lá com uma ou duas embarcações. Porque se ele saiu de lá com uma embarcação, quer dizer que a embarcação, o descarte, ficou no pátio da fábrica, sob responsabilidade do senhor Marcos Luciano. A defesa não está aqui a acusar o senhor Marcos Luciano, mas o casco ficou no pátio da fábrica dele. Então é conveniente para ele vir ao processo e dizer, não, eu entreguei os 2 cascos, porque se ele assumir que entregou só um casco, ou que o funcionário dele entregou só um casco, ele vai ter que dar destino ao casco velho que ficou na fábrica dele. Vai ter que explicar como esse casco chegou na mão do civil Wesley. É conveniente para ele também dizer que o processo o processo que ele fez nessa embarcação não foi de reforma, foi de construção de uma nova. Porque se a fábrica faz o serviço que ela foi contratada para fazer, que é reformar a embarcação e não construir uma nova, nós não teríamos um casco antigo, nós não teríamos um casco de descarte. O casco ia ser reaproveitado. Não teríamos essa duplicidade de cascos. Então é muito conveniente para o senhor Marcos Luciano apresentar essa versão. Nós temos também, no tocante à possível negociação aí entre esses acusados, de que o sargento Vilar, na verdade nós temos uma testemunha, o senhor José Roberto, foi mencionado no relatório do ministro Vidigal, né? Essa testemunha, em sede de inquérito policial militar, afirma que o senhor Wesley compareceu ao estabelecimento dele para tentar regularizar essa embarcação, tentar regularizar esse casco. Ele afirma categoricamente, em sede de inquérito policial, que o acusado, o Correio Wesley, compareceu lá sozinho, compareceu sozinho no estabelecimento dele para tentar regularizar essa situação. E ele não sabia, não tinha a mínima noção do que o sargento Vilar estava envolvido ou nunca presenciou nada, nenhuma negociação entre eles. Quando ele foi prestar depoimento em juízo, na condição de testemunha na condição de testemunha de defesa do senhor Wesley, importante mencionar, ele muda totalmente a versão dele. Ele fala que não, que eles compareceram juntos lá na marina dele, no despachante, no estabelecimento dele. Eles estavam juntos, eles vieram aqui, a gente mediu o barco, a gente mediu, tirou as medidas. Então ele se contradiz. É outra contradição que nós encontramos nesse processo. No tocante ao Correio Wesley, ele é contraditório em todos os momentos que ele participou aqui do processo. Primeiramente, ele afirma adquirir essa embarcação no ano de 2013. Assina um documento, esse documento consta nos autos, que ele adquiriu essa embarcação no ano de 2013, 2 anos antes do processo de reforma. O processo de reforma aconteceu só em 2015, que teria originado essa embarcação. No segundo momento, o Correio Wesley, para tentar fazer com que a história se encaixasse, ele alega, não, eu adquiria mais ou menos uns 4 ou 5 anos atrás, que dava mais ou menos ali entre 2019 e 2015, o prazo, o tempo, né, entre a reforma e a apreensão. Ele alega, em algum momento, durante a negociação com o sargento Vilar, ele estaria na presença de um amigo, tal de Alexandre. Esse amigo não tem nome, não tem sobrenome, não tem endereço, não tem telefone, não está nos autos, não foi chamado, não consta nenhuma declaração desse amigo. Ele não sabe, é um amigo imaginário do senhor Wesley. Ele alega que pagou a importância de R$4.000. Essa informação, inclusive, importante ressaltar, é uma informação que ele trouxe apenas na audiência. Ele foi ouvido em outras 2 oportunidades. Nas outras 2 oportunidades, ele não sabia o preço que ele tinha pago nessa embarcação. Mas aí, na audiência de instrução, a memória dele voltou e ele lembra que pagou R$4.000 pela embarcação não, pelo casco, né? Porque a embarcação é composta por vários componentes, né? Alega que pegou emprestado metade desse dinheiro com o pai dele,
mas também não apresenta comprovante, nenhum comprovante de transferência, nenhum comprovante de saque, nenhum recibo, nenhuma declaração do pai dizendo que emprestou esse dinheiro realmente para ele, nada, não apresenta nada. Ele só fala, ó, comprei do Sargento Vilar, comprei do Sargento Vilar. Apresentou um recibo, em que pese não seja objeto do presente recurso, excelências, mas eu entendo que é importante para a gente delimitar quem é realmente o Correia Wesley, apresentou um recibo possivelmente fraudulento no processo, o que motivou a MPM, inclusive, a solicitar a apuração de um crime de fraude processual, para tentar reaver, ele apresentou esse recibo para tentar reaver o motor, que também foi apreendido com a embarcação, que também não tinha documento. Então, esse é o Correia Wesley, acostumado aí a fazer negócios escusos. Excelências, o entendimento da defesa é que não há prova nos autos, não há documento nos autos, não há testemunho em conteste de que o Correia Wesley e o Sargento Vilar teriam negociado, alguma vez na vida deles, qualquer coisa que seja. Não há também nenhuma prova, nenhum documento que comprove que, pelo menos, o Sargento Vilar tinha posse desse casco antigo. Bem pelo contrário. Nós temos um depoimento do funcionário da fábrica dizendo que o casco ficou no pátio da fábrica. Então, o Sargento Vilar deixou a fábrica com uma embarcação completa. Tá? E diga-se que também é importante mencionar que o Sargento Vilar e a Marinha não tinham nem o conhecimento da origem desse casco, da derivação desse casco, da duplicidade de cascos, porque o serviço contratado pela Marinha com a fábrica de barcos foi de reforma da embarcação Lancha Coral. E não só da Lancha Coral, de outras duas embarcações. Isso consta nas notas de empenho, nas notas fiscais e no orçamento emitido pela própria empresa. Então, não é a defesa que está falando, não é o Sargento Vilar que está falando. É a própria fábrica de barcos que atesta que o serviço contratado é de reforma e não de construção. Então, repito, se a fábrica tivesse feito a reforma e não inventado em construir uma nova embarcação, nós não teríamos essa duplicidade de cascos. Então, diante disso, excelências, entendendo a defesa que não há prova nos autos, documentação ou prova testemunhal em conteste dessa negociação entre os acusados, ou de que, pelo menos, essa dúvida que paira, já que a cariação não foi deferida, essa dúvida que paira, se o militar saiu de lá com uma ou com duas embarcações, que, ressalto novamente, é de extrema importância sabermos disso, a defesa entende que a dúvida, nesse caso, deve beneficiar o acusado, né, e ele é medida que se impõe a absolvição. Caso Vossas Excelências não entendam, né, pela absolvição, a defesa, em sede de contrarrazões, melhor dizendo, né, em sede de contrarrazões, a defesa entende que a sentença deve ser mantida, né, pelos seus próprios termos, pois o juiz, né, o magistrado, o doutor Figueiredo, aplicou os critérios de proporcionalidade e política criminal para fazer a aplicação da pena como ele aplicou, utilizando a minorante nominada. Importante ressaltar que o critério de política criminal não é um afastamento da aplicação da lei, é uma adequação da aplicação da lei. Então, quando um juiz usa o critério de política criminal, ele não está visando o afastamento da lei, não está visando ferir o princípio da legalidade. Ele está visando uma adequação da aplicação da lei aos casos concretos. E é assim que se manifesta a defesa. Obrigado, excelência.